Bom dia, mocidade! E aí, galerinha do nono ano? Maravilha? Saudade, né? Deu pra dar uma matadinha de saudade aí na última segunda-feira, né? Foi maneiro, consegui falar com algumas pessoas, né? Pô, deu aquele ânimo novamente pra gente, né? E aí tô eu aqui novamente gravando as nossas aulinhas e vamos ser rapidinho, porque essa matéria é um pouquinho detalhista e a gente tem que estar ligado nessa onda aí, valeu? A gente já falou de editorial, falamos sobre gêneros jornalísticos, são as notícias, reportagens, os outros são o editorial e o artigo de opinião, que ambos são voltados para a opinião. O editorial a gente falou que é a opinião da instituição, o jornal, a revista, né? Onde está o editorial-chefe, o redator-chefe que escreve a opinião, não é pessoal dele, é do que o jornal ou a revista ele acredita que seja a opinião correta sobre determinado assunto que esteja no momento. Essa é uma lembradinha do editorial, com um textinho com a norma culta padrão lá na frente, lá em cima, né? Sem nenhuma falha, sem nenhum erro, tudo bonitinho, dentro do esquema, do esquadro da estrutura. O editorial já foi para quanto vocês estão mandando ver no editorial. E agora a gente vai falar sobre o artigo de opinião. Cara, que é o artigo de opinião? Ó, caramba, voltamos a falar de texto dissertativo. E é a mesma coisa? Não, tem alguns detalhes que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Olha lá no que está na definiçãozinha. É um texto onde o autor expõe seu posicionamento. Opa, peraí. No editorial o cara não põe o posicionamento. Mas você não tem um autor físico, você está falando de uma instituição. Agora é um teu posicionamento sobre determinado tema. Ou seja, um posicionamento é uma tese. Eu tenho uma tese sobre algo, né? E vou falar sobre um tema proposto que é de interesse público, né? Então você agora é um autor que tem pessoalidade. É um texto dissertativo que traz argumentos, igualzinho editorial, sobre o assunto abordado, ou sobre qualquer redação de vestibular que você faça, né? O escritor, agora detalhezinhos, olha que essa é bem mais legal. O escritor, além de mostrar seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Beleza? Isso aí é a definição, tá aí, você vai ficar podendo ler isso aí quantas vezes quiser. O que eu falei pode ser o seguinte, ou seja, é um texto argumentativo, correto? Então você vai assumir e defender um ponto de vista diante de um tema, beleza? O que você quer dizer com assumir, professor? Assumir a tese, a tua posição, botei minha, mas é tua posição, né? Você que vai escrever ou vai interpretar e vai defender. O que é defender? Defender vem de argumentar, para defender a tese. Tá legal? Vai defender a tese que está sendo levantada ali dessa questão, ou seja, o assunto que está sendo tratado. Por exemplo, se você está tratando de violência, é um assunto, tudo bem, vamos falar de assunto, mas qual é o tema da violência? Opa, o tema então é um assunto específico de um assunto, entendeu? Opa, esqueci de clicar, foi mal. O tema é a parte específica de um assunto. Se eu for tratar o tema, se o assunto for a violência, o tema possivelmente vai ser violência doméstica, violência contra a mulher, contra a criança. Aí você vai tratar de um tema, vai ter uma opinião sobre aquele tema. Tá legal? Tranquilo? Dê uma resumida assim na definição geral para você do que vem a ser um artigo de opinião. E as ideias, professor? Da onde eu tiro as ideias? Bom, as ideias defendidas de um artigo de opinião são única e exclusivamente sua, ou seja, do autor. E por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade. Cuidado ficou um pouco forte, né? Botei assim, dá uma assustada. Não, é só você saber que é um assunto teu, é um texto seu, você tem a autenticidade, tem que ser tua, tu não pode copiar de ninguém. Principalmente a autenticidade dos elementos que você vai apresentar. Além de assinar o texto no final. Opa, então o artigo de opinião é assinado? É assinado. Se você for escrever, você assina. Se você está lendo, você vai ver que alguém está assinando por esse... O mosquito pegou aqui meu calcanhar.
esse texto, nesse artigo de opinião. Então, os artigos de opinião são encontrados em jornais também, como no editorial, em revistas, TVs, rádio. Esses são o que acontece com os artigos de opinião. Vamos voltar falando do artigo de opinião ainda, claro, lógico, evidente também, pô, tá falando de outra coisa, parece que tá maluco, né? Então, olha lá, é um texto pessoal, tem sua pessoalidade. Eu posso agora escrever em primeira pessoa. Olha que maneirinha. Eu posso escrever em primeira pessoa, o eu. Então, a gente costuma botar assim, ó, logo de cara. Eu acredito, eu percebo, eu entendo. A palavra que você jamais pode esquecer se um dia te pedirem para você produzir um artigo de opinião. É bom botar isso. O texto pode ser em primeira pessoa. Ah, professor, eu posso usar também em primeira pessoa do plural? Pode usar a primeira pessoa do plural, ó. Nós sabemos, nós temos e quantas outras coisas que você pode escrever em primeira pessoa, tanto singular no plural. Depois de você colocar essa sua opinião ou opinião de um grupo, você pode usar uma terceira pessoa, que serão, você vai estar falando deles, né? Eu falo de mim, falo de nós e falo deles. Eu coloco o que eles podem achar de alguma maneira. Beleza? Tá acompanhando? Tá dando para ir, não tá? Acho que tá ficando bem clarozinho isso aí. Eu tô ajudando você a fazer um artigo de opinião. Tá percebendo isso? Então, se você pegar essa regrinha aí, ó, ficar com o seu slidinho do lado, saindo fazendo, vai sair um negócio bonito aí. Tô sentindo, hein? Vamos falar da estrutura. A estrutura é sempre introdução, desenvolvimento e conclusão. É a base, estrutura básica que é dividido nisso aí, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O mosquito danado me pegou no meu calcanhar. Vamos falar da introdução? Olha lá. A introdução vem logo no primeiro parágrafo, bonito. Não inventa, não tenta criar nada diferente não. Bota a introdução do primeiro parágrafo. É onde você faz a apresentação do tema. Eu não copio o tema não, os caras te dão um tema, vão te dar texto de apoio, não vão te dar um tema sobre um assunto. Você não vai copiar, você vai entender qual é o tema que estão pedindo. Vai desenvolver uma tese que será vista no corpo do texto. Exemplo, no corpo do texto, que pode ter exemplo, fato histórico, pode botar isso na introdução, exemplo ou fato histórico, ou uma citação, uma letra de música, ou uma coisa, cara, olha, você é mais livre do que uma dissertação, uma redação, ou de um editorial. Já no artigo de opinião, é a tua opinião, eu posso botar a citação aí, ó, uma música, que você achar que encaixa dentro do tema, do assunto, e coloca ali. Posso citar, posso botar um exemplo. E aí você vai desenvolvendo o seu texto. Então, já que falando de desenvolver o texto, o desenvolvimento é a parte mais longa do texto, né? No desenvolvimento é onde o autor expõe suas ideias para tentar convencer o leitor. Se eu falei convencer, tem que usar argumentos, né? Convencer o leitor a concordar com os argumentos que estão sendo apresentados. Beleza? Sacou? Aí o que você faz? Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ver o número de linhas, cara. Se eu for fazer um artigo se tiver de escrever, eu tenho que dar muito cuidado. Um artigo de opinião, se tiver de escrever, eu tenho que saber qual é o número de linha. Porque em cada parágrafo, por exemplo, no desenvolvimento, eu coloco uma ideia. Cara, você tem que colocar a ideia, explicar a ideia, comprovar a ideia e fechar a ideia. Dentro de um parágrafo aí, em poucas linhas, dependendo da quantidade de linhas, né? Então, cara, não bota muito argumento não. Você tem 3 milhões de argumentos para falar sobre uma coisa, sobre um tema. Mas pega 2 só. 2 bonitinho, um parágrafo para isso, mais um parágrafo para isso. Você já tem uma introdução, você já tem 3 parágrafos já para quantidade de linhas que às vezes solicita numa redação, num artigo de opinião. Hoje eu ia falar arquivo de opinião. Vamos lá. Conclusão. Vamos lá, hein? Na conclusão, deve ser apresentada uma ideia para solucionar o problema que foi proposto. Está igualzinho todas elas. Pode ser um último período, de um ponto a outro ponto, período. Pode ser um parágrafo, onde você vai confirmar a sua tese. E pode usar também de novo, ó. Não usei lá a citação lá não, vou guardar essa citação, vou usar na introdução não. Às vezes eu retomo a introdução, muito fácil, fazia muito isso. Retomava a introdução,
pegava uma citaçãozinha que estava lá, ou não tinha colocado lá, e colocava. Cara, tudo tem a ver com o tema, hein? A tua tese tem a ver com o tema que está sendo desenvolvido. Então, olha lá, posso botar uma citação, uma letrinha de música, um exemplo, um fato histórico, e por aí vai, para fechar, para eu concluir, né? Posso citar o Napoleão Bonaparte, aí eu boto, achei que cabe, eu sei o que ele falou, né? Vou botar Napoleão não, vou botar lá o Dom Pedro, laços fora, independência ou morte. Pô, e aí bota lá, fechou, acabou, conclusão. Isso é um artigo de opinião, hein? É bem mais tranquilo do que você fazer a sua dissertação lá em terceira pessoa, aquela coisinha toda. Tem essas regrinhas aí que a gente está apresentando, tô dando umas dicas maravilha para você. Vamos lá? Título, fala do título, professor. Vou falar, o título bonito, tem que ser criativo. Eu posso usar no título pontuação? Né? Você pode botar um ponto final? Observação, hein? Não se coloca ponto final no título, hein? Não, bonito. Não se coloca. Eu posso botar aceita-se uma interrogação, meu título pode ser uma pergunta. Posso botar uma exclamação, cara, exclamação é sentimento. Posso colocar reticências. Posso botar vírgula, posso botar 2 pontos, olha que elegância. Posso botar. Agora, ponto final posso botar? Diz que não. Diga não. Não posso botar ponto final no título. É a única pontuação que não encaixa no título. Interrogação, exclamação, vírgula, reticências, 2 pontos, eu posso. Menos o ponto final. Fechado assim? Beleza. A primeira letra, bonita, do teu título, tô falando do título, hein? Tem que ser maiúscula, pelo amor de Deus. Por favor. Por favor. Cara, tem gente que carrega esse vício desde criança. Você já não tô mais criança. Então, pô, letra maiúscula no início de frase. Título tem que ter letra maiúscula? Letra maiúscula. E outra coisa, centraliza-se o título, fica no centro da linha 1 da sua folha. Tá legal? Tá, título na linha 1, tá? E vou começar, pula a linha 2 e começa o texto da linha 3 em diante. Vamos falar da linguagem? Beleza, vamos falar da linguagem. Ainda sobre o texto, vamos falar sobre a linguagem. Linguagem não é uma padrão, cara. Culta. Você está na escola para aprender isso. Certo ou errado? Certo, né? Estou na escola para aprender, não é um padrão. Porém, né? Mas, porém, contudo, todavia, permite uma coloquialidade. Cara, o texto, o artigo de opinião tem a ver com, por exemplo, com uma carta. É como se eu estivesse conversando com o meu... Há uma interlocução. Eu estou escrevendo, estou usando a primeira pessoa, não estou? Então eu estou falando para alguém, ó, eu, meu, minha, né? Nós sabemos, eu estou falando, é como se fosse um bate-papo, então admite-se uma coloquialidade para aproximar o interlocutor. Tá bonito? Só que, meu irmão, ó, bom senso, né? Não vou escrever um texto de um artigo de opinião com um monte de expressões informais, né? A base é a norma padrão. Eu posso botar alguma coisa para aproximar do interlocutor. Quer ver uma coisa? Figura de linguagem. Posso usar uma metáfora, posso ser irônico, posso usar uma ironia, né? Posso colocar uma metonímia, posso usar a figura de linguagem que melhor se adequar àquela situação, uma hipérbole, um exagero, uma antítese, que é um antônimo. Posso fazer, cara. Né? Isso aí a gente chama que a gente está se aproximando do interlocutor. Podemos dizer que são marcas de interlocução. Chamar o leitor também, quer ver? Eu chamo o leitor a participar. Pode ser uma pergunta direcionada ao leitor qualquer. No meio do meu texto eu faço uma pergunta. O que você acha como leitor a respeito de determinado assunto? Pô, uma pergunta direto com interrogação, não tem problema não. Aí na mesma forma que eu faço uma pergunta direcionada ao leitor, eu também tenho que responder. Eu respondo ao qual foi perguntado. Né? Porque eu estou convencendo o cara sobre aquilo. O cara vai refletir, o cara vai falar, mas eu já boto a minha resposta para ele já saber como é que vai ser, o que eu estou querendo, cara, convencimento. E vou fazer, dando a resposta, enfatizando a tese. Eu posso usar exemplos práticos, por exemplo, posso citar exemplos, colocar exemplos como práticos para poder enfatizar a minha tese, certo? Posso colocar fatos históricos? Estou continuando botando no texto, hein? Posso colocar fatos históricos? Posso, porque eles demonstram conhecimento temático. Posso falar, vou falar na Revolução Industrial,
onde falou se assim foi no Iluminismo, Voltaire, Robespierre disse, né? Eu coloquei fato histórico, se souber, coloque, se souber data, melhor ainda. É artigo de opinião. Não confunda artigo de opinião com a redação, com a dissertação, hein? Nós estamos falando de artigo de opinião, nem de editorial, são coisas mais técnicas, mais reservadas. Essa aí já tem assim uma veiazinha de bate-papo, de conversa, de uma carta, mas eu estou convencendo o outro lado da carta para minhas opiniões. Boto dados estatísticos? Posso botar dados estatísticos? Posso botar dados, posso botar porcentagem, mas ó, se eu colocar dados estatísticos, eu vou ter que dizer a fonte, de onde ela veio. Isso aí é muito importante. Eu cansei de pegar a redação de aluno colocando que copiou do texto base. Aí bota um dado estatístico, mas, pô, eu aceito se ele botar a fonte e se ele fizer uma análise desse dado estatístico. É interessante você colocar, mas você tem de colocar a sua análise, para que fique claro o que você botar só por botar. Porque 79% das pessoas não sabem escrever. Pô, ficou nisso? Da onde você tirou isso? Você inventou? Não, foi na fonte do jornal tal, do livro tal, e de acordo, aí você vai ter que fazer uma análise. É legal? É legal. Posso botar? Posso botar. Sempre preocupado com números de linhas, se o senhor for o autor, tá legal? Posso fazer a numeração de ideias, eu ainda uso essas palavras assim, primeiramente, tudo num parágrafo. Primeiramente, aí quando eu vou falando a minha ideia, depois, blá, 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 em seguida, blá, blá, e fecho um parágrafo, bonito. Posso usar comparações? 2 termos para fazer análise, não passa disso, pelo amor de Deus. 2 termos para eu comparar, 2 termos, e faço a análise de cada termo, tá legal? Posso botar pontuação no meio do meu texto? Posso, principalmente, posso usar os mesmos pontuação, interrogação, exclamação, 2 pontos, reticência, a vírgula, lógico, vai ter ponto final também, lógico, isso é normal. Aí, não estou falando do título, estou falando agora do texto em si. Acontece que eu peço um cuidado todo especial para essa daqui, a exclamação conota sentimento, né? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado para a questão da exclamação. Mas eu posso colocar? Posso fazer períodos, façam períodos. Período, ponto na mesma linha, depois do ponto, letra maiúscula, e por aí vai. Não precisa sair escrevendo prolixamente, sair escrevendo igual alucinado. Cara, não vai saber botar vírgula, faz um período simples, período composto, botou ponto. Aí vai falando, ponto. Letra maiúscula sempre inicial. Tá legal? Vamos para fechar, terminar totalmente esse assunto, porque esse material vai estar com os senhores lá no nosso portal, lá na plataforma, para vocês poderem usar, manusear e ficar para o resto da vida de vocês, ouvindo essa minha linda voz e essa linda pessoa aqui que vos fala, vai ficar ad eterno para vocês darem uma lembrada, né? Fica aí para vocês. Aí estão as características para a gente enquadrar o arquivo. Pô, eu cismei com o arquivo, cara. Artigo. Caramba, artigo quem? Artigo de opinião, meu Deus, a velhice. O cara que é Alzheimer? Pô, brincadeira. Vamos lá. Vai fechar o artigo. Artigo de opinião. Vamos lá. Características. O uso da argumentação e persuasão. Essa é uma. Outra. Os textos escritos, o mosquito danado me pegou aqui. Os textos escritos na primeira, e pode usar até a terceira pessoa. Primeira e terceira pessoa. Singular e plural. Normalmente os textos são assinados pelo autor. Tem a assinatura do autor, quem fez o artigo de opinião. São textos vinculados no meio de comunicação, rádio, TV, revista. Já falei isso aí na aula de segunda-feira, e quem sabe um dia eu pegar um jornal e falei, caramba, isso aqui foi meu aluno que escreveu um artigo de opinião, editorial, né? Agora é um artigo de opinião, ou uma crônica algum dia. Pô, que babou, eu ia ficar emocionadaço. Me dá esse presente aí, pô, por favor. Olha lá. Possui uma linguagem simples, cara, objetiva e subjetiva. Subjetiva é pessoal, tá? Guarda isso aí. Objetiva é geral, subjetiva é pessoal. Linguagem simples, não é um pouquinho da coloquialidade que a gente tem? É um bate-papo, é como se fosse um bate-papo, norma padrão, mas se fosse um bate-papo entre interlocutores, né? Um emissor e o receptor.
imaginário, mas está lá. A maioria dos seus temas é da atualidade, artigo de opinião, né? É a atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos para chamar atenção. Já falando que tem que ser criativo no título. Então, pô, eu quero chamar atenção, pô, tu vai ver, tem que saber que esse cara tá querendo falar, olha só, né? Coloca um título bem provocativo, a pessoa vai querer ler. O verbo, eu não cheguei a falar disso não, mas como eu quero convencer as pessoas, né? Qual é o verbo que a gente usa? Ou está no presente, né? Que o texto está no presente, ou o verbo no imperativo, naquele que indica a ordem, pedido, né? E o presente é do indicativo, tá legal? O verbo no imperativo, como eu já falei, indica uma ordem, pedido, súplica, mandamento, coisas desse tipo. Tranquilidade? Deu uma cansada? Deu nada, você tá na boa, tá descansando, tá confinado, tá até engordando. Então, para não engordar, ó, isso aí, ó, atividades para o lar, página 49 e 50 do nosso livro didático. Faça essa pagininha aí, ó, molezinha, tem lá um artigo de opinião lá para você fazer. E aí você lê, interpreta e that's all folks, guys. Ficamos por aí, velhinho. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu.